Pai e Senhor, meus amados irmãos, que Deus em Cristo continue vos abençoando grandemente. Mas antes de nós começarmos a lição, eu vou pedir para você, vai lá no canal, se inscreve, para que possa receber suas notificações de novas aulas. Você vai lá dar um gostei, se você gostou, se não gostou, você vai lá e faz um comentário. Diz como é que nós estamos nos saindo, para que possamos sempre, todo domingo, trazer a lição para que vocês possam aprender mais e mais da palavra de Deus. Tá certo? Vai lá, faz isso por nós. Ajuda aí. Lição número 5. 3 de maio de 2020. Confirmando o conselho. O texto do dia nos diz: a qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos capítulo 7, versículo 39. A síntese da nossa lição vai dizer: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. O texto que nós iremos trabalhar na lição de hoje, a nossa leitura bíblica, ele está lá em Josué, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 12. São 10 versículos que nós vamos meditar na palavra de Deus e transmitir a lição conforme o nosso comentarista assim nos coordena. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi por esta causa que Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, já eram mortos pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíram estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito haviam circuncidado, porque 40 anos os filhos de Israel andaram pelo deserto, até se acabar toda aquela nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado, lhes não haviam de deixar ver a terra que o Senhor havia jurado aos seus pais, a terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra todo o ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. O ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Antes de nós começarmos os pontos da lição, nós vamos fazer um quadro aqui que fala sobre a circuncisão e a Páscoa, no ensino teológico e no conhecimento popular. A circuncisão no ensino teológico, ela confirma que é uma aliança feita com Abraão e os seus descendentes. No conhecimento popular, é uma imposição cultural, é uma imposição de uma cultura de um certo povo. A Páscoa, no ensino teológico, ela é a saída do Egito e a última praga, a morte dos primogênitos. No conhecimento popular, na cultura popular hoje, é o chamado chocolate dos ovos de Páscoa. Mais na frente nós iremos ver sobre esses dois quadros que nós vemos aqui, sobre a circuncisão e sobre a Páscoa, sobre o conhecimento teológico e o conhecimento cultural, tá certo? Primeiro ponto vai falar sobre a circuncisão,
um pacto de Deus com os hebreus. Primeiro subponto diz: a aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muitos dos que, mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada de uma forma ritual pelos hebreus, que traziam em seu conteúdo não concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, uma obediência, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro, haja visto que vivesse no tempo do final da Idade do Bronze. Primeiro ponto aqui, subponto, ele vai falar sobre uma aceitação do pacto de Deus com Abraão. Pois a circuncisão ela é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Todo homem que nascesse da descendência de Abraão, Deus fez o pacto com Abraão. Abraão, vou te dar uma nação, uma grande nação, mas eu tenho para fazer contigo um pacto que irá distinguir das demais nações o meu povo. Qual é esse pacto, Senhor? Uma aliança. Como é que eu vou saber? Aí Deus diz: todo homem que nascer da tua descendência será cortada o prepúcio do órgão sexual masculino, para que possa distinguir entre outros povos. Esta aqui é a circuncisão, ela trata-se de uma forma que Deus escolheu para diferenciar o povo hebreu. Então nós vemos aqui que este ritual que eles tinham não era somente uma concretização de uma aliança, mas a resposta de Abraão. Abraão podia dizer: não vou fazer isso não. Eu posso ser seu servo, mas não vou fazer isso não. Mas Abraão ouviu Deus falar e colocou no seu coração somente obedecer. Então isso não foi somente devido a um conteúdo de uma concretização da aliança, mas também da resposta humana. A resposta de Abraão foi sim. Sim, Senhor, posso fazer sim com todo o povo. Já que o Senhor disse que vai me dar uma grande nação, então eu irei fazer, obedecer. Terei fé em ti e obedecerei. Então, a partir de hoje, eu irei fazer este pacto. Cada homem que nascer da minha descendência, ele vai ser cortado o prepúcio como forma desta aliança que o Senhor está fazendo comigo. E Abraão fez, conforme tudo quanto Deus lhe ordenara. Então, o ato de obediência e fé era que deixava era o que deixava esta marca bem visível para os homens. Quando os homens lembrassem da marca, e lembrar do pacto que Deus tinha feito com Abraão. Então nós vemos que Josué, ele fez para si facas de pedra. Aqui diz na nossa leitura que a circuncisão era realizada por facas de pedra. Poderia ter feito com uma faca de bronze, já que eles já estavam na idade do bronze, no final da idade do bronze, mas não tinham ferro ainda. Eles poderiam ter feito, mas Deus disse para Josué: fazes para ti facas de pedra. E Josué pegou uma pedra, fez a faca e fez conforme ali na leitura diz. Por que ele fez isso? Porque ele lembrou do pacto de Abraão com Deus. Mas por que ele lembrou? Na lição passada nós vimos também que Deus ordenou que Josué lesse de 7 em 7 anos a leitura do livro da lei, o que Deus havia feito através do servo Moisés. Só foi ser lembrado justamente por isso, porque Josué, de 7 em 7 anos, lia a palavra de Deus para o povo, e o povo guardava em seu coração. Do mesmo jeito somos nós hoje em dia, nós devemos que ter o quê? A consciência de estarmos meditando na palavra de Deus, aprendendo mais e mais, para que nós não sejamos enganados por outras seitas e heresias, que não aceitam a nossa doutrina, que nós vemos que Deus e Cristo Jesus e o Espírito Santo são um só. Então nós devemos a cada dia mais meditar nesta palavra. E como é que nós meditamos? Hoje nós não precisamos
fazer a cirurgia que fazia no Antigo Testamento. Não, pelo contrário. O que nós fazemos? Pela nossa aceitação, a nossa fé em Cristo, hoje nós somos, temos esta marca, nós somos diferentes porque temos agora um concerto firmado com Deus através da nossa fé em Cristo Jesus. Mas por que nós temos essa fé agora? Vamos lembrar do sacrifício de Cristo feito lá na cruz, quando Ele levou sobre si as minhas culpas, as minhas dores e os meus pecados. Então, quando eu aceitei agora como meu Salvador, eu agora entendo que este pacto agora me faz lembrar o que foi feito no passado. Abraão, Deus fez um pacto com Abraão e fez com que chegasse até sua descendência. Então, se nós vemos que Josué ele pegou a faca de pedra, circuncidou todos aqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens agora eles já não eram mais aquele povo que saiu do Egito, que era circuncidado. Mas aquele povo agora, que nasceram no caminho do deserto, eles, devido à desobediência dos seus pais, peregrinaram 40 anos. Esses 40 anos, que era para ser em 40 dias chegar à terra prometida, devido à desobediência, ao pecado, às suas falhas, os seus pais não tiveram o privilégio de entrar na terra de Canaã. Mas Deus diz, mas aos seus filhos, que nasceram agora, vou fazer um novo pacto com eles. E Josué, ao fazer a circuncisão, ele deu direito àquela geração de entrar na terra prometida. Por quê? Porque justamente o que Deus fez. Os homens daquela época não tinham mais obedecido a Deus, estavam em pecado. E aquela geração todinha foi morrendo e foi ficando só a nova geração. Aqueles homens de guerra já não existiam mais, já estavam mortos. Agora Josué faz um novo pacto, a nova circuncisão, e aqueles homens têm o direito de entrar na terra prometida, assim como também celebrar a Páscoa. O subponto 2 é assim, uma marca de Deus. A circuncisão produziu uma marca de autoridade e comunhão para demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com Deus, o qual tensionou matá-lo, pelo fato de o seu filho não ser circuncidado. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso morreram no deserto, e esse é o grande desafio da geração do Êxodo, e da nossa também. Sermos obedientes a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas sim no homem interior. Nós vemos que esta marca de Deus aqui, Deus ele traz aquele pacto ali como uma marca para lembrar que Deus fez conosco. Que aquela circuncisão ela produziu uma marca de autoridade. Aqueles homens que nasceram naquela geração ali, eles tinham a autoridade de Deus. E sempre quando eles iam fazer alguma coisa, Deus era lembrado. Por quê? Por causa do conserto que eles tinham, por causa da marca que eles tinham. E para nós hoje não é diferente. Hoje nós não precisamos fazer esta circuncisão que fazia-se no Antigo Testamento. Por que nós não precisamos mais? Porque hoje nós temos, mediante a nossa fé em Cristo, nós temos a aceitação de Deus agora como povo seu. E esta aceitação, ela vem como a forma de quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Se Cristo é o nosso Salvador, hoje nós temos autoridade de chegar em qualquer canto e pregar a palavra de Deus. Mas isto não é de qualquer maneira. O que Deus exigiu do povo hebreu na lição passada? Exigiu que o povo se santificasse para entrar na terra prometida. E hoje como é que nós faremos isso também para pregar o Evangelho? É de qualquer maneira? Não. E sim levando a palavra de Deus com santidade, nos santificando e nós buscando a cada dia mais conhecermos este Deus. Por isso nós não devemos viver de aparência dentro das igrejas. Pelo contrário, nós devemos ser humildes, ser servos, obedientes ao nosso Deus. E não é estar na igreja como multidões atadas na paz do Senhor, abraçando aos outros e desprezando outros, não. Pelo contrário, devemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou.
Então nós devemos sempre lembrar que esta marca de Deus hoje é através do seu Filho Jesus Cristo, através de nossas vidas. E como é que nós vamos demonstrar isso? Mostrar isso para as pessoas? Mostrando o amor de Deus em nós. E como é que nós devemos mostrar este amor de Deus em nós? Demonstrando que nós somos obedientes ao nosso Deus. E que esta marca, hoje ela está em nossos rostos e nosso coração. Subponto 3 diz assim: uma marca era um requisito para ser guerreiro. Era uma marca para ser um requisito para se tornar um guerreiro para aquele tempo, para aquele povo hebreu. Diz assim: a circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para se tornar um guerreiro. Eles não poderiam lutar a guerra com o Senhor sem antes se submeter ao ritual. Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava uma verdadeira proteção que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes, chamando incircunciso. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel. Pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e as perícias humanas, sem a aprovação de Deus, não servem de nada. Você vê aqui o caso de Davi. Davi era um jovem pastor que pastoreava as ovelhas do seu pai no campo, e ele estava sempre obedecendo a voz de Deus. E vemos aqui que Davi, quando ouviu falar que o incircunciso Golias foi para afrontar o povo de Deus, o povo de Israel, ele vai e chega. Quem é este incircunciso que vem afrontar o Deus de Israel, o povo de Deus? Quem é este incircunciso? Quem é? Aí nós vemos que Davi, cheio da autoridade de Deus, autoridade. Você vê o que é a palavra da circuncisão fala sobre a autoridade, que aquela circuncisão ela representava a autoridade. Davi, ainda jovem, cheio da autoridade de Deus, ele diz que este incircunciso que vem para afrontar o povo de Deus, na hora do momento da guerra, ele diz: tu vens a mim com faca e escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o que ele pega? Ele pega uma pedra, lança ali numa funda, começa a jogar, e a pedra acerta na testa do gigante, o gigante vem ao chão. E quando o gigante cai ao chão, nós vemos que o simbolismo que Deus faz. Na lição passada nós vimos os detalhes que Deus fazia para o povo. O detalhe da faca de pedras. Davi não foi com uma faca de pedra. Davi ele usou o que ele tinha para derrotar o gigante. O que ele tinha? A autoridade de Deus. Por que ele tinha autoridade? Porque ele fazia parte da aliança do pacto abraâmico. Porque ele também era circuncidado, pois ele era descendente do pacto. Então, quando ele joga a pedra e o gigante cai ao chão, nós vemos que ele tinha uma segurança. Ele confiava no Deus de Israel, no Senhor dos Senhores. Por isso que ele, quando lança a pedra, o gigante cai ao chão e vai lá e corta sua cabeça, e ele é exaltado. Exaltado por quê? Porque um jovem pastor de ovelhas derrotou um gigante preparado para as batalhas. Preparado, nasceu para ser guerreiro e para vencer as guerras, porque ele era um gigante forte, preparado para vencer qualquer tipo de batalha. Ele não tinha medo. Pelo contrário, ele cada vez mais se exaltava. Se exaltava, e o dos mais humildes da casa de Israel foi lá, usando de autoridade que ele tinha para com Deus, pegou a pedra simbolizada lá no livro de Josué, lançou e derrubou o gigante e matou. Nas nossas pelejas hoje em dia também, a nossa segurança que nós temos é a nossa obediência a Deus. Se nós tivermos estratégia, se nós tivermos
uma perícia humana. Eu sou um perito naquilo que eu faço. Eu sou bom, sou melhor. Eu sei fazer, só eu sei fazer. Mas se eu não tiver a aprovação de Deus, de nada vai me adiantar. Então, se eu tenho que ter a minha obediência a Deus, também tenho que ter a segurança de que Deus está comigo e vai fazer com que aquilo que eu sei fazer não vem de mim, mas de Deus. Porque Ele é quem capacita. Ele é quem exalta. Ele é quem abate quem Ele quer. No ponto 2 aqui nós temos um milagre, um lugar chamado Gilgal. São 3 subpontos que falam sobre lugar de aliança, lugar da exaltação e o lugar de prosperidade. No primeiro ponto ele vai falar sobre o lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus, ou um ambiente de comunhão com Deus, e a unidade do propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão de uma população adulta foi algo difícil a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi retirado. O que era esse opróbrio? O opróbrio era a humilhação, o estado de humilhação que os egípcios causavam sobre os hebreus. Deus agora, naquele lugar de aliança, Deus retirou do meio do povo de hebreu o opróbrio do Egito. Aquilo que era vergonha para eles, já não eram mais. Por quê? Porque naquele lugar eles foram feita uma renovação de aliança. E ao serem renovados, eles tomaram consigo a herança que Deus tinha para com eles. A comunhão que eles tinham com Deus no passado. Agora voltou a ter novamente por causa da nova renovação que eles haviam feito com aquele lugar. Foi naquele lugar chamado Gilgal agora, ele era um lugar de renovação de aliança. E esta aliança foi renovada quando Josué fez a circuncisão. Sabemos ali que fazer uma circuncisão numa população adulta era um fato muito difícil. Por quê? Porque aqueles homens ali já eram adultos. Eles tinham que fazer a circuncisão, eles não poderiam caminhar, fazer o seu trajeto. Eles tinham que ficar ali parados até sararem daquela operação para poder seguir adiante. E ao seguir adiante, nós vemos que o opróbrio do Egito havia sido retirado, pois o próprio Deus diz: o opróbrio do Egito eu tirei do meio de vós. Aquilo que era humilhação para vocês já não é mais. Agora, neste lugar está restaurado a aliança que eu tenho com vocês. Segundo o subponto diz lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes que viviam. A vergonha e o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares de homens morressem no deserto, pois Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade a ponto de partida para um novo capítulo na história do seu povo. O fato de os hebreus submeterem novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando ser circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Nós vemos aqui que o Senhor disse: olha, está tirando agora desse momento o opróbrio do Egito, mas não era como ele está dizendo aqui, aquela humilhação que eles tinham, mas sim devido ao pecado que aquele povo saiu do Egito, todo circuncidado, mas que em seu coração resolveram voltar ao Egito. O que aconteceu? Os pecados deles começaram a fazer com que eles morressem. E esses pecados de murmuração e a dureza de coração fez com que eles se esquecessem
da aliança que eles tinham com Deus. E ali foram morrendo. E a nova geração não tinha nada a ver com o pacto espiritual com Deus. Por quê? Porque eles não eram circuncidados. Pois aquele lugar de Gilgal agora é um lugar de exaltação. Diz que Deus, ele removeu ali aquele opróbrio, agora colocou dignidade em seus corações, no meio do povo. Colocou dignidade, pois o povo hebreu agora estava como nação, agora reinserido no pacto espiritual. Primeiro e segundo ponto falou sobre lugar da aliança, e no segundo subponto falou sobre o lugar da exaltação. O terceiro falará sobre o lugar de prosperidade. O povo de Deus, ou o povo de Israel, andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde foram registrar, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida dos servos de Deus que as coisas difíceis acontecem na nossa caminhada pelo deserto. Nesse caso é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois da renovada aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou, nos dias de abundância e fartura. A dependência de Deus ainda é necessária. Antes o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora bebiam água das chuvas dos céus. Lugar de prosperidade, Gilgal. Gilgal foi o lugar da aliança, o lugar da exaltação, e agora é o lugar da prosperidade. Disse que o povo andou por 40 anos de acampamento a acampamento. Acampava aqui e acampava acolá. Mas chegou o momento, quando eles chegaram em Gilgal, agora eles não precisariam mais estar acampando de local em local. Por quê? Porque agora eles, depois de transpor o Jordão, eles agora tinham um primeiro arraial concreto, firmado na terra de Canaã. E isso fez com que em Canaã nós sabíamos que não tinha falta de água, nem tampouco de comida. Mas nós vemos agora que eles agora tinham suas próprias terras, e que esta terra ela manava leite e mel, e não faltava água de jeito nenhum. Pois sabia-se que no deserto inóspito eles tinham sede, como nós temos, quando nós saímos de uma caminhada longa e não levamos água. Ali eles não tinham água para beber, nem tampouco sombra para se livrar do sol quente. Mas Deus de tudo providenciava. Providenciava a água que saía da rocha, providenciava a coluna de fogo para que eles não perecessem no caminho do deserto, e nem tampouco do frio à noite. Isso tudo eles faziam por quê? Porque eles tinham a aliança que Deus tinha com eles. Mas agora não precisava mais, porque em Canaã tinha tudo isso. Eles não precisavam mais furar uma rocha para beber água, pois lá tinha água abundante, lá tinha comida abundante, porque o próprio Deus havia preparado. Então nós vemos que quando nós temos Deus no nosso coração, vai chegar momentos difíceis. Vai chegar tempos em que nós dizemos: Senhor, mas o que está acontecendo? Está faltando isso e faltando aquilo. Mas no seu coração você ter a fé, obediência a Deus, vai passar. Por quê? Porque nós vemos que Deus ele providencia tudo para nós. E ao providenciar tudo, nós vemos que Deus ele nos dá aquilo que é próspero. Não pregamos prosperidade, teoria da prosperidade. Pelo contrário, nós pregamos que Jesus Cristo já providenciou uma terra celeste para nós. E para que nós possamos herdar esta terra prometida, que Ele nos prometeu, nós devemos nos manter firme e fiel até a sua volta. Sermos não somente crentes de aparência, mas nós sermos os crentes fiel e verdadeiro. Como a própria palavra de Deus diz, que nós devemos ser obedientes a Deus em tudo. Terceiro e último ponto vai falar sobre
a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa, no primeiro subponto diz a primeira Páscoa, no segundo a Páscoa, um memorial perpétuo, judaico perpétuo, e no terceiro e último ponto, subponto diz um símbolo poderoso. A Páscoa, aquilo que nós falamos sobre o conhecimento popular. Para muitos esperam chegar a Páscoa, devido passa o período lá e vem a quaresma, chamada Páscoa. Aí o que eles fazem? Eles chegam, vão para o mercantil, fazem as suas compras e enchem os seus carrinhos com ovos de Páscoa para presentear os seus parentes. A Páscoa para nós hoje, ela é diferente. Hoje nós temos que saber que esta Páscoa ela ficou no passado, quando nós outróramos não conhecíamos a verdade. Quando outróramos nós não conhecíamos de fato as Escrituras quando se fala a respeito da Páscoa. Antigamente nós ouvíamos falar que a Páscoa era, como nós sempre sabemos, que era a morte e a ressurreição de Cristo. E a Páscoa não é somente isso. A Páscoa é muito mais. A Páscoa é a libertação dos nossos pecados. É a nossa saída do Egito para agora a entrada à terra prometida. Primeiro subponto diz a primeira Páscoa. Foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês Abib separasse um cordeiro para a família. Separasse um cordeiro para a família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas. Isto é, apressadamente, haja visto que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou que ainda na noite do dia 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito. Onde houvesse o sangue do cordeiro, a marca dos umbrais e vergas das portas, de fato, tudo aconteceu como foi dito pelo Senhor a Moisés. Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o segundo ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir a Canaã. E em seus corações voltaram ao Egito. Pelo que Deus rejeitou aquela geração, nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Primeiro ponto. Diz que a primeira Páscoa, Deus havia estabelecido por orientação de Moisés que eles iriam sair do Egito. Deus fez toda aquela... deu toda a orientação a Moisés que eles iriam ter que preparar um cordeiro para daqui a 4 dias sacrificar ali aquelas pessoas com medo todo, aquela carne, porque daqui a 4 dias eles sairiam do Egito. Mas antes ele também deu as pragas para que o povo viesse entender que Deus, ele estava dando a ordem para sair. Mas o coração de Faraó se endureceu. E Deus jogou as 10 pragas para o Faraó entender que Deus é Deus e que ele nada poderia fazer, que ele iria tirar o seu povo da terra do Egito. E aí nós vemos ali que Deus diz assim no último capítulo, na parte final, quando se trata da última praga, que Deus diz que, olha, você vai passar o sangue nos umbrais, ó, que o sangue aqui, ó, sangue aqui, está vendo? Vermelho, vai passar nos umbrais da porta. Aonde tiver a marca do sangue, vai passar o anjo da morte, vai matar todo o primogênito, seja dos homens e dos animais. Vai matar todo o primogênito, mas naquele que tiver a marca do sangue, não vai morrer. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com eles. E foi o que aconteceu. Nós vimos ali que Deus fez tudo conforme Deus preparou ali, eles prepararam a Páscoa, fizeram o sacrifício, passaram o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou. Quando viu ali o sangue, que representava futuramente justamente a Páscoa que nós hoje celebramos, o que aconteceu? O anjo da morte passou direto, mas aonde não havia o sangue, aqueles primogênitos tiveram que morrer. Por quê? Porque não tinham sangue protetor. E no ponto aqui, para nós terminarmos aqui, um ano depois,
Moisés, Deus falou novamente sobre a celebração da Páscoa, pois Israel peregrinava pelo deserto antes de completar o segundo ano, mas eles desistiram de invadir a terra de Canaã, o povo hebreu. Eles desistiram de invadir a terra de Canaã e em seus corações, como foi dito, voltaram ao Egito. Aí Deus o que? Se alegrou com isso? Não. Deus ele não se alegrou, Deus rejeitou aquela geração. E nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Nunca mais havia celebrado uma Páscoa. Foi celebrado 2 vezes, mas devido à desobediência do povo, o que aconteceu? Eles ficaram por 39 anos sem celebrar a Páscoa. Segundo subponto diz, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em um memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração, como visto era a terceira vez que celebrava a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito, a segunda aconteceu no deserto, um ano depois, conforme Números capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Agora a terceira vez, quando aportavam na terra prometida. Era um memorial perpétuo que os judeus tinham de fazer. Todo ano eles tinham que fazer aquela celebração da Páscoa. Mas devido à desobediência, à murmuração do povo, à vontade de voltar ao Egito, Deus ele fez com que preferiu suportar a ausência daquela festa, que era tão maravilhosa, que lembrava a saída do Egito. Deus preferiu suportar aquela ausência, porque ele sabia que aquele povo não tinha capacidade de estar ali celebrando, porque não eram verdadeiros adoradores. Eles eram pessoas que eram frequentadores, não eram adoradores. E eu vejo aqui que aquela circuncisão em massa ali, o Senhor ele só autorizou porque ele sabia que aquela nova geração agora, ela estava circuncidada e agora elas tinham entrado na terra prometida. Assim, agora eles poderiam celebrar novamente a Páscoa. Mas Deus suportou por 39 anos a ausência da festa da Páscoa por causa da desobediência. Então, nós agora temos a terra prometida. Nós vamos ter uma terra que emana leite e mel. Não precisamos mais de tirar água da rocha. Nós agora temos, porque Deus ele foi fiel para conosco. E o povo hebreu agora fazia o que? Sabia que aquele memorial perpétuo tinha sido deixado de ser feito por causa da desobediência. Agora os novos pretensos e adoradores eles agora tinham a certeza de que agora podiam celebrar a Páscoa todos os anos, porque agora eles tinham uma nova aliança com Deus. E o terceiro e último subponto diz, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontava para o sacrifício expiatório de Cristo Jesus no Calvário. Não se tratava de uma mera celebração cívica ou religiosa. O Criador do universo, a qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria-se voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Terceiro e último ponto diz assim, que era um símbolo poderoso. A Páscoa não era somente uma data simbólica, uma data cívica, uma celebração cívica, religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro. Agora todo ano nós celebramos a Páscoa. Todo ano nós esperamos chegar à Páscoa para celebrar como se fosse um memorial perpétuo até a volta de Cristo. Agora só que nós não levamos esta como uma mera data religiosa. Pelo contrário, nós agora entendemos que esta Páscoa ela tem um símbolo poderoso. E esse símbolo poderoso foi concretizado com a morte do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, a qual ele derramou a última gota de sangue
até chegar no Calvário, quando ele exclama dizendo: em tuas mãos, meu Senhor, entrego o meu espírito. Aí assim, agora nós celebramos a Páscoa todo ano, mas nós relembramos a morte de Cristo todo mês na Santa Ceia. E não é somente também um ato religioso que nós fazemos, não. Pelo contrário, é um ato que nós fazemos porque nós lembramos, porque a própria celebração diz até que celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. E quando Ele vier e levar o seu povo, nós não estaremos mais aqui na terra, nós estaremos no céu celebrando as bodas do Cordeiro. E como é que isso vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja fiel e verdadeira, que presta culto de adoração a Deus, que verdadeiramente, que deixou a sua glória lá no céu, para se passar por homem como nós, sofrer e entender o que nós passamos, Ele levou sobre si. Agora nós entendemos que agora verdadeiramente nós adoramos ao nosso Deus em espírito e em verdade. E nós aguardamos muito por esse dia. O dia em que o Senhor vai voltar do céu, buscar uma igreja santa, uma igreja eleita, preparada por Ele, aonde Ele foi preparar este lugar. E hoje nós esperamos, aguardamos grandemente esse dia maravilhoso, que para muitos será de tristeza, mas para nós não, será de alegria. Que Deus em Cristo continue nos abençoando grandemente. E a conclusão da lição nós temos que os hebreus precisavam fazer sua parte no pacto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente. A razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos, após a saída do Egito. Porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apta para tomar posse das promessas divinas. Então, se nós agora também temos esta promessa que Deus nos fez, que iria preparar o lugar para nós, e que agora nós vamos sermos obedientes a Deus e nós vamos alcançarmos a vitória. E hoje na lição dos adultos, nós tivemos com o nosso diácono Francis uma lição maravilhosa que falava sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, praticamente sobre a Páscoa do Senhor, onde nós agora vivemos uma vida santa e justa perante uma sociedade corrupta. Isso acontece porque nós agora somos uma nova criatura, nós agora somos uma igreja eleita. A igreja eleita, a igreja que nós estamos estudando dos adultos fala sobre o livro de Efésios. E este livro de Efésios é muito maravilhoso, que possamos a cada dia mais aprendermos a palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e que tenhamos uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.